A Índia começou recentemente a desenvolver uma ilha. Com isso, há avaliações de que pode apertar o cerco contra a China. Com apenas uma ilha, criou-se um espaço capaz de bloquear as rotas marítimas que levam à China. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Recentemente, a Índia está promovendo ativamente um grande projeto de desenvolvimento na Ilha Grande Nicobar, localizada próxima ao Estreito de Malaca. O governo indiano vai investir cerca de 15 trilhões de won na ilha para torná-la um centro estratégico de defesa e logística no Oceano Índico. O projeto prevê construir um porto de contêineres, instalações de energia, estradas, moradias e outras infraestruturas na ilha. O governo indiano pretende, com isso, fortalecer a capacidade de segurança nacional e, ao mesmo tempo, ampliar sua influência na região do Oceano Índico. No entanto, esse projeto tem gerado considerável controvérsia dentro da própria Índia. Oposição, organizações civis e ativistas ambientais alertam que o desenvolvimento da Ilha Nicobar pode causar sérios danos ambientais. A região é famosa por suas densas florestas tropicais e preservação de ecossistemas, mas há receio de que grandes obras causem danos ambientais irreversíveis. Além disso, organizações destacam que isso pode impactar o modo de vida das comunidades indígenas locais. Por outro lado, o partido governista está reagindo fortemente a essas críticas. O partido afirma que, por se tratar de um projeto relacionado à segurança nacional e a interesses estratégicos, não é mais possível adiar o desenvolvimento. Em especial, argumentam que, diante da expansão contínua da influência da China na região do Oceano Índico, a Índia também precisa garantir uma base estratégica para poder responder a isso. Alguns membros do partido governista criticaram as vozes de oposição do partido rival, dizendo que essas alegações enfraquecem a estratégia nacional. Chegaram até a fazer declarações contundentes, afirmando que essas críticas são baseadas em uma visão pró-China. O motivo pelo qual a Índia decidiu avançar seriamente com o desenvolvimento da Ilha Grande Nicobar está relacionado ao impacto recente da guerra no Oriente Médio. Naquele período, a tensão em Hormuz aumentou muito, impactando o mercado de energia global. Países asiáticos sofreram impacto direto no fornecimento de petróleo, gás natural e interrupção de matérias-primas, elevando a pressão sobre a indústria. A Índia, ao observar essa situação, percebeu mais uma vez o quanto a dependência de uma passagem marítima específica pode afetar profundamente a segurança nacional e a economia. Nesse processo, o local que chamou a atenção da Índia foi o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca conecta o Oceano Índico ao Pacífico e é a principal rota para transporte de recursos e mercadorias do Oriente Médio e África ao Nordeste Asiático. Por ser uma rota curta e eficiente, o comércio e envio de energia de países como Coreia do Sul, China, Japão e Taiwan se concentram ali. Na verdade, estima-se que cerca de 20% a 40% do volume de carga marítima mundial passe por essa região, e aproximadamente 35% do petróleo transportado por via marítima também atravessa esse estreito. Diversos navios que movem a economia mundial passam por essa região diariamente. Se houver conflito militar, bloqueio ou grande acidente na região, toda a rede logística internacional pode ser afetada. A Coreia do Sul também é um país altamente dependente do Estreito de Malaca. Cerca de 90% do petróleo importado para o país passa por essa região, e aproximadamente 30% do volume total de exportações também utiliza essa rota. Por isso, a segurança e a estabilidade do Estreito de Malaca impactam diretamente a economia e a indústria da Coreia do Sul. A Índia reconheceu que, considerando essa realidade geopolítica, é necessário expandir sua influência nas áreas próximas ao Estreito de Malaca. Em especial, se a Ilha Grande Nicobar, próxima à entrada oeste do estreito, for desenvolvida como um ponto estratégico, a Índia poderá monitorar de forma mais eficaz as principais rotas marítimas que levam ao Sudeste Asiático. Com possíveis mudanças no cenário internacional, a Índia poderá monitorar melhor a logística marítima e o transporte de energia. Predomina a avaliação de que a Índia começou a desenvolver a Ilha Nicobar devido à China. Região vital para vários países, especialmente para a China. Qualquer interrupção na navegação pode prejudicar seriamente a China. A China depende do Estreito de Malaca para 80% da energia importada e 1/3 do comércio total. Só de controlar navios chineses nas Ilhas Nicobar, a China já teria grandes prejuízos econômicos. Então, por que a Índia age tão ativamente para conter a China? A Índia tem observado de perto os movimentos da China nos últimos anos. A China continua realizando pesquisas sobre as condições do mar, correntes marítimas e a topografia do fundo do mar na região do Oceano Índico.
e explica essas atividades como parte de pesquisas científicas e levantamentos oceânicos. No entanto, a Índia vê esses movimentos de uma forma diferente. As informações sobre os oceanos podem ser usadas futuramente em operações militares, no uso de submarinos e no fortalecimento da capacidade de vigilância marítima. Além disso, a China tem expandido continuamente seus investimentos em portos nos países ao redor do Oceano Índico. O principal exemplo é a primeira base militar chinesa no exterior em Djibouti, no leste da África, que garante à China um ponto estratégico perto da rota marítima entre o Oceano Índico e o Mar Vermelho. Depois disso, a China continuou investindo grandes quantias em projetos de desenvolvimento de portos estrategicamente importantes, como o Porto de Gwadar, no Paquistão, o Porto de Hambantota, no Sri Lanka e o Porto de Kuala Piu, em Myanmar. Ao participar do desenvolvimento da base naval de Ream, no Camboja, próxima ao Oceano Índico, a China amplia sua influência. Para a Índia, essa tendência não pode ser ignorada. A China expande o acesso a portos e pontos marítimos estratégicos sob o pretexto de cooperação econômica. Especialmente porque o Oceano Índico é uma região extremamente importante para a receita energética e as atividades comerciais da Índia. Quanto mais a presença da China cresce, maior se torna o peso estratégico para o país. Por isso, a Índia parece ter concluído que não pode só observar enquanto a influência da China cresce. Com o aumento das bases chinesas no Oceano Índico, a Índia também precisava de novos ativos estratégicos para responder de posições vantajosas. A Índia escolheu justamente o projeto de desenvolvimento de Nicobar. A Índia está tentando fortalecer sua influência nas proximidades das principais rotas marítimas que conectam o Oceano Índico ao Sudeste Asiático por meio de Nicobar, além de estabelecer uma base para monitorar mais de perto as atividades da China. Por essas razões, o desenvolvimento de Nicobar é considerado pela Índia não apenas como um grande projeto de desenvolvimento regional, mas também como um projeto de grande importância estratégica na competição de longo prazo com a China. É claro que a China também estava ciente desses riscos. A China, já há muito tempo, considera que a dependência excessiva do Estreito de Malaca pode se tornar um sério fator de risco para a segurança nacional. A liderança chinesa reconhece o dilema de Malaca como questão estratégica há décadas. Se o trânsito no Estreito de Malaca for restringido por guerra ou conflito, a economia chinesa pode ser muito impactada. Por isso, a China tem investido enormes recursos na construção de diversas redes de transporte terrestres e marítimas que possam contornar o Estreito de Malaca. O projeto mais representativo é o Corredor Econômico China-Paquistão. A China investiu no Porto de Gwadar, no sul do Paquistão, e promove a construção de estradas, ferrovias e infraestrutura energética ligando o porto ao oeste chinês. Assim, a China quer garantir uma rota para levar petróleo e materiais do Oriente Médio ao interior da China sem passar pelo Estreito de Malaca. A construção de redes de transporte de energia, utilizando o Myanmar, também está sendo promovida nesse mesmo contexto. A China construiu e opera oleodutos e gasodutos que ligam a costa oeste de Myanmar à província de Yunnan, na China. Agora, o petróleo e o gás natural, vindos do Oriente Médio e da África, podem ser fornecidos diretamente para a região sudoeste da China através de Myanmar. Essa rota é considerada uma das principais alternativas que não passam pelo Estreito de Malaca. Projetos de oleodutos e gasodutos com países da Ásia Central estão sendo ampliados. A China busca diminuir a dependência do transporte marítimo, criando uma rede terrestre de energia ligada a países como Cazaquistão e Turcomenistão. Isso porque, ao utilizar oleodutos e gasodutos terrestres, a influência das rotas marítimas internacionais de transporte é relativamente menor. Todos esses projetos também estão ligados à Estratégia 1 Cinturão, uma rota da China. A China busca diversificar suas cadeias de suprimentos, construindo uma grande rede de transporte e logística ligando Ásia, Europa, Oriente Médio e África. Busca-se diminuir a dependência de rotas marítimas e criar uma estrutura para garantir recursos e suprimentos estáveis, mesmo em crises. No entanto, apesar desses esforços, a importância do Estreito de Malaca não diminuiu significativamente. Isso porque, atualmente, uma parte considerável das importações de energia e das atividades comerciais da China ainda passa por esse estreito. Por isso, temas como o desenvolvimento das Ilhas Nicobar seguem despertando grande interesse da China. O que esperar daqui para frente? Especialistas preveem que a disputa entre Índia e China pelo Oceano Índico deve se intensificar. Se o desenvolvimento das Ilhas Nicobar avançar de forma significativa, a Índia vai consolidar uma presença ainda mais forte nas proximidades do Estreito de Malaca.
Isso, do ponto de vista da China, está longe de ser uma situação favorável. Isso porque é muito provável que a China também passe a utilizar de forma mais ativa os pontos de apoio que já possui no Oceano Índico, buscando ampliar sua influência na região. Em especial, a China já possui uma força naval considerável e está investindo pesado na ampliação de seus grupos de porta-aviões e na construção de uma marinha de águas azuis. No futuro, as atividades de navios de guerra, navios de inteligência e submarinos chineses no Oceano Índico devem aumentar. A Índia deve fortalecer seu poder naval e ampliar rapidamente a infraestrutura militar nas Ilhas Nicobar. Além disso, é muito provável que os dois países continuem competindo não apenas no poder militar, mas também nas áreas diplomática e econômica. A China buscará ampliar sua influência por meio de investimentos e cooperação econômica com vizinhos, enquanto a Índia tentará conter a China, fortalecendo laços com países do Sudeste Asiático. Países próximos ao Oceano Índico podem ganhar ainda mais importância estratégica na disputa entre os dois países. Analistas dizem que essa competição dificilmente causará confronto militar imediato, pois China e Índia têm armas nucleares e peso econômico mundial. Ambos os países estão cientes dos custos que um confronto total traria. Portanto, é provável que a competição futura se desenvolva de várias formas, como a construção de bases militares, o fortalecimento do poder naval, investimentos em portos e a ampliação da influência diplomática. Esta foi a história.